certo, vamos fazer que nem eles. Tudo bem? Sou eu de novo. Hoje nós vamos ver sobre célula. Viu o nosso clipe? Gostou? Viu quanta diversidade tem nele? Quantas pessoas estavam lá? E depois no final aquela aula tão boa? É mais ou menos assim que tem no seu organismo. É mais ou menos assim que funciona o seu organismo e o organismo de todo e qualquer ser vivo. Ele é um amontoado de pequenas partículas chamadas de células. É no seu organismo, esse conjunto todo que faz trabalhar, que dá você. Portanto, hoje nós vamos ver célula. E como é que eu posso definir célula? A célula a gente pode definir como a menor parte viva de um ser vivo. Mas você sabe muito bem que definir assim, desse jeito, como é a menor parte de um ser vivo, que tem vida, é difícil, porque nós não sabemos o que é vida. Se você olhar para uma célula, você vai vê-la que ela tem componentes que deixam ela viva. Vai ter componentes que fazem a sua manutenção. Vão fazer aquele ciclo biológico que nós já vimos. Ela vai crescer, ela vai se reproduzir, ela vai morrer. No caso da célula, a reprodução é apenas uma divisão. Compare aqui, ó, que essa célula tem diferença com essa outra célula que está aqui. Essa célula, ela já tem algo a mais que a protege, diferente dessa que está toda largada no seu ambiente. Tem alguma coisa que está faltando. Isso nós vamos ver daqui a pouco. Essa célula aqui, ela é menos especializada do que essa. Vamos primeiro ver como que surgiu a palavra célula. A célula surgiu com um relojoeiro chamado Robert Hooke. Robert Hooke, nas suas horas vagas, ele sobrepunha lentes de óculos. Você pode fazer isso em casa. Ele pegava as lentes, sobrepunha uma na outra, colocou um tubo e ele conseguiu inventar o primeiro microscópio rudimentar da face da Terra. Um microscópio óptico, um microscópio com pouca resolução. Aí daí o que ele fez? Ele fez o que todo garotinho gosta de fazer. Começou a colocar materiais e materiais ali para ir vendo. Colocou pata de formiga, colocou asa de abelha, colocou uma mosca, colocou um monte de coisa. Colocou inclusive cortiça. Você já viu uma cortiça? Não? Cortiça é rolha. Então ele cortou bem fininho uma rolha e colocou ali. E o que ele viu quando ele colocou esta rolha, esse pedacinho de rolha ali? Ele viu pequenos espaços vazios, parecidos quadradinhos. Espaços esses que para Robert parecia como se fossem quartos de monge. Monge, aquele padre que fica enclausurado. E você sabe que o quarto dele é bastante simples, ele só tem a porta, a janela, uma cama, uma cômoda, é o mínimo que ele tem para sobrevivência. Então, para Robert Hooke, aquilo parecia um quarto de monge. Como que nós falamos quarto de monge? Quarto de monge são celas. Os monges dormem em celas. Ele queria dizer que aquelas pequenas partes eram pequenas celas. Como é que nós vamos fazer o diminutivo? Nós fazemos em português através de inho, inha. Aí ia ficar celinha. Já imaginou, Robert Hooke? O relojoeiro não era nem conhecido. Chegar para uma comunidade científica e falar bem assim: pessoas, eu descobri a celinha. O pessoal ia se matar de dar risada. Não pode falar em celinha. Então o que nós fazemos? Nós vamos recorrer ao latim. Vamos latinizar esta palavra. E para latinizar uma palavra no diminutivo, eu uso o sufixo ula. Então, cada vez que aparecer ula, você sabe que é um diminutivo. No caso aqui, ficou célula. E ele foi o primeiro a colocar o nome célula. E o que vem a ser célula agora? Ora, como você já viu, se eu tenho um organismo, passo pelo sistema, passo pelo órgão, passo pelo tecido, chego na célula, eu posso dizer o seguinte, que a célula é a menor parte que dá função para um ser vivo e forma esse ser vivo. Dá para falar de um jeito mais chique? Lógico que dá. É a unidade morfofisiológica de qualquer ser vivo. O que é morfo? Morfo é forma em latim. É o que dá a nossa forma, a sua forma, a minha forma, a forma do seu cachorrinho. Físio é o que faz a função, que deixa funcionar.
Seu coração bate, é porque uma célula está fazendo ele funcionar. Se o teu fígado funciona, é porque uma célula está fazendo ele funcionar. Se o teu olho funciona, é porque a célula faz ele funcionar. Por isso que nós falamos, a unidade, menor parte, morfo, que dá a forma, físio, que faz a função desse ser vivo. Quando Robert Hooke descobriu isso, começou-se a estudar várias coisas, porque naquela época o pessoal tinha uma teoria muito estranha na cabeça. Eles imaginavam que a vida surgia do nada. Era a famosa teoria da abiogênese. O que é isso? A vida surge na matéria bruta. Eles fizeram até receita. Olha que coisa estranha. Eles diziam o seguinte, vou te passar uma receita. Se você quiser criar ratos, basta você pegar cereais, enrolar em trapos com suor de mulher, tinha que ser de mulher, não podia ser de homem, e colocar num canto escuro. Dali iam surgir ratos. Se um galho caísse na floresta, esse galho com certeza ia se transformar numa cobra. Agora, se as folhas caíssem num lago, essas folhas iam se transformar em peixe. Olha que coisa louca que eles imaginavam que era antigamente. Então começou uma guerra de cientistas contra cientistas para provar se essa teoria era certa ou não. O Robert Hooke foi o que deu pontapé inicial. Nós temos dois novos amigos, Schleiden e Schwann, vieram com uma nova proposta. Um dia Schleiden chegou para o Schwann e falou bem assim, Wunderbar, Schwann, eu descobri uma coisa muito interessante dele. Schleiden, o que você descobriu dele? Ora, eu descobri uma coisa importantíssima. Eu descobri o seguinte, que todo ser vivo é composto por célula. Gente, todo ser vivo é composto por células. Para nós isso hoje é ridículo. Isso daí, lógico, é 2 mais 2 é 4. Mas naquela época, onde o pessoal imaginava que a vida surgia de matéria bruta, quando você diz todo ser vivo é composto por célula, você quer dizer, olha criatura, só uma célula pode dar origem a uma célula. Ou seja, só um ser vivo pode originar um ser vivo. Não comece a confundir as bolas. Schleiden e Schwann foram os primeiros que chegaram e apartaram com a teoria da biogênese. Logo depois, você vai estudar comigo lá em evolução, vem Pasteur, que acaba com essa teoria. Mas a frase de Schleiden e Schwann, todo ser vivo é composto por célula, acaba de uma vez por todas. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos penetrar nessa célula. Nós vamos chegar e vamos ver o que essa célula tem por dentro. Você já alguma vez já penetrou na sua vida? Então penetre comigo, você vai gostar. O que será que tem uma célula? No que será que ela é dividida? Todo mundo sabe, qualquer mortal da face da Terra que tenha feito o primário, sabe que uma célula é dividida em 3 partes. Membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Aonde está isso? Aqui, ó. Membrana plasmática, todo o citoplasma e o núcleo. Aqui, bonitinho. Olhe para essa outra aqui, ó. Membrana plasmática, todo o citoplasma e o núcleo. Mas vamos penetrar. Se eu for penetrar por uma célula, por onde que eu penetro? Simples, rápido. Toda célula eu só consigo penetrar pela membrana. E é por aqui que eu vou visualizar essa célula. É por aqui que nós vamos começar a nossa viagem. Para penetrar na célula, eu vou chegar pela membrana. Então, para que serve a membrana? A membrana, ela delimita o espaço da célula e é a membrana que também sustenta essa célula. É pela membrana que as substâncias vão entrar e vão sair. É ela como se fosse o porteiro da célula. Ninguém entra, ninguém sai se a membrana assim não permitir. É esta daqui que vai ser o nosso guardião. Já o núcleo, ele controla todo mundo. Ele diz se a célula sobrevive, se a célula morre, se a célula vai funcionar ou não. E o citoplasma? O citoplasma ele executa as funções que o núcleo deseja. Nós vamos ver cada um deles em separado. Vamos começar com a membrana plasmática, vamos depois passar para o citoplasma e depois para o núcleo. Tá? E vamos perceber cada uma dessas funções.
Antigamente, os gregos imaginavam que o centro das nossas emoções era o coração. Tanto é que até hoje você faz isso. Você desenha um coração e escreve o nome do seu amor lá dentro. Hoje, a gente sabe que o centro das nossas emoções é o cérebro. Mas isso também já está sendo questionado. Porque imagine, quando você fala assim, nossa, que vontade de comer um hambúrguer. Será que foi você que pensou isso? Lógico, foi meu cérebro que pensou, vontade de comer hambúrguer. Mas o seu cérebro é formado por células, neurônios, né? E esse neurônio pensou aonde? Aonde surgiu esse pensamento? Ah, você vai dizer, no núcleo. Mas o núcleo é formado por DNA. Nós vimos isso na aula passada. Formado por DNA e RNA, ácidos nucleicos. Aonde surgiu esse pensamento? Hoje em dia, nós já dizemos o seguinte, que quem comanda o seu corpo são células, que conforme a sua necessidade, ela vai emitindo transmissões até os órgãos de controle. Provavelmente as células do seu corpo abaixaram o nível de glicose e pediram mais. Esse pedido foi levado até os seus neurônios, que registrou e disse assim, bom, você quer mais glicose? Eu tenho que ir à cata. E transmitiu para a sua consciência, dizendo assim, escute, vamos comer um hambúrguer, que é a sua comida preferida, ou então vamos comer um arroz com feijão, ou vamos comer, sabe Deus o quê, né? Uma boa torta, linda, maravilhosa. É assim que ela vai ficar. A célula hoje nós sabemos que ela comanda o seu organismo. E é nela que está pensando. São 5 milhões pensando para frente do corpo humano, do meu coração. Difícil isso. Você imaginar que são 5 milhões de seres pensando por você. São 5 milhões de seres que interagem e formam o que é você. Hoje em dia você não está mais sozinho. Hoje em dia você é uma colônia. Você está conseguindo ir além do que você imaginava. Nós estamos conseguindo transpor esse pequeno corpo que é o nosso. Porque hoje em dia são as células que pensam. A pequena unidade fundamental de um ser vivo. Por que eu falo isso? Porque um dia você já foi uma célula. Quando a sua mãe ovulou e o seu pai contribuiu com o espermatozoide, você foi uma célula. Esta célula, ela simplesmente começou a se dividir. Quem disse para ela se divida? Ah, ela tem alguma coisa dentro dela que diz para se dividir. Tem. Por isso que a gente diz, é a célula que comanda você. Porque se não fosse ela, você não estaria aqui. Se não fosse ela se multiplicar, se não fosse ela formar os tecidos, formar os órgãos, formar os sistemas, hoje você não era organismo. Hoje você não era absolutamente nada. Então, é a célula que vai dar para nós todo o suporte vital que nós temos. Fundiu a cuca? Calma, ainda tem mais. Ainda vamos nos aprofundar mais. Daqui a pouco a gente volta. Vai lá tomar aquela aguinha, que nós já voltamos. Até! E aí, tudo certinho? Descansou? Acomodado? Então vamos continuar. Agora que você já sabe o que é célula, nós podemos definir, nós podemos classificar os seres vivos de acordo com as suas células. Como assim, professor? Veja você, acompanhe. Nós temos aqui uma célula procarionte, o que forma um ser procarionte. O que é um ser procarionte? Uma célula procarionte. Células procariontes. Células que não têm o núcleo protegido por membrana. Nota aqui, ó, o núcleo desta célula, ele está disperso no citoplasma. Ele não tem uma membrana protegida. Ele fica totalmente disperso, totalmente envolto no citoplasma. Esses são seres vivos bastante simples, como é o caso das bactérias, como é o caso das algas azuis. Elas não têm um núcleo protegido por membrana. Portanto, elas são chamadas de procariontes. Elas só vão ter a membrana celular que envolve o citoplasma e o material genético está disperso. Um outro tipo de células são as células eucariontes. O
que são aquelas células que já têm membrana, citoplasma e o núcleo está protegido por uma membrana. O núcleo está protegido por um envoltório. Então vamos ver. Células eucariontes são células que têm um núcleo protegido por membrana. Veja, você tem agora um núcleo que está protegido por esta pequena membrana aqui, chamada de membrana nuclear. Então o material genético ele já está protegido, é um material genético melhor, é um material genético que pode perpetuar mais facilmente do que aqueles das bactérias, das algas azuis. As células eucariontes você vai encontrá-las em todos os outros animais, todos os outros vegetais que nós vamos falar. Então você pode definir os seres vivos, pode classificá-los como células eucariontes e células procariontes. As eucariontes, bactérias, algas azuis, e eucariontes, os demais animais que estão ali. Vegetais também. Agora nós vamos falar especificamente da membrana. A membrana plasmática, como você já sabe, ela é um envoltório protetor da célula. Mas ela tem uma função única, específica dela. Ela tem o que nós chamamos de permeabilidade seletiva. O que quer dizer isso? Ninguém entra, ninguém sai, se a membrana assim não quiser. Então podemos definir membrana como o envoltório lipoproteico de toda e qualquer célula. O que quer dizer esse lipoproteico? Lipo de lipídios, ou seja, as gorduras, que você já viu comigo, proteico de proteínas. E ela ainda tem uma fina camada de açúcares. Então, como está constituídas essas três substâncias na membrana? Como que elas estão formadas? Quem fez isso foram dois cientistas, o Singer e o Nicholson. Eles deram para nós um modelo esse que explica como essas três substâncias estão na célula, como que as gorduras, como que as proteínas e como que os açúcares se encontram lá. A esse modelo nós chamamos de modelo mosaico fluido. Por que mosaico? Porque mosaico ele está formado por vários caquinhos. Mosaico é aquele vitral que você encontra em igreja. Então, vários caquinhos. Por que fluido? Porque não está parado. Ele vai se movimentando o tempo todo. Por isso é modelo mosaico fluido. Como que nós vamos ver no modelo mosaico fluido a membrana plasmática? Se você notar, os lipídios, eles são formados pelo desenho que é uma bolinha com duas perninhas. Você vai notar que eles fazem duas membranas, eles fazem duas camadas. Uma que a bolinha está para cima, outra bolinha está para baixo. Então nós podemos dizer que a membrana plasmática é uma bicamada, ou seja, duas camadas de lipídios. Logo após, você vai notar imensas bolas que atravessam essas camadas. Essas imensas bolas, essas imensas coisas que não têm forma, são as proteínas. Note uma coisa, tem proteína que atravessa toda a membrana. Tem proteína que não consegue atravessar a membrana, ficou presa ali fora ou ali dentro. As proteínas que atravessam, elas são importantes para nós. Elas são chamadas de proteínas canais. É por ali que as substâncias vão entrar e vão sair da célula. Porque se não tivesse a proteína canal, nenhuma substância entra, nenhuma substância sai. E por último, aquelas pequenas arvorezinhas, aquelas pequenas tripinhas que você está vendo, são os glicídios, são os açúcares que formam a membrana. Eles vão fazer uma capa protetora de açúcar envolvendo essa membrana. Professor, capa protetora de açúcar e protege? Muito pouco, mas é uma tentativa. Então a membrana plasmática, ela é formada por lipídios, uma dupla camada, ela é formada por proteínas, não esquecer da proteína canal, que é por onde passa a substância, e ela é formada por glicídios, os açúcares que vão fazer essa parte protetora. Além disso, o que a membrana tem para ficar uma outra? Porque como nós já vimos, nós somos 5 milhões de células em ação. Nós somos 5 milhões de células que podem estar bem juntinhas ou bem separadas. O problema vai ser quando elas estiverem juntinhas. Como é que eu vou manter essas células unidas? Aí você vai ter o que nós chamamos de especializações na membrana plasmática. Que especializações são essas? A membrana plasmática pode ter 3 especializações. As microvilosidades, os desmossomos
e as interdigitações. Vamos ver as microvilosidades. Como que pode ser? Note, microvilosidade é quando a membrana começa a projetar-se para fora e ela começa a fazer voltas e voltinhas e mais voltinhas em torno dela. Para que serve isso? Ora, veja bem, se eu faço voltinhas e voltinhas e voltinhas e mais voltinhas, eu não aumento a minha área, eu não vou aumentar a minha superfície de contato? Vou aumentar. Agora, para que fazer voltinhas? Porque eu só não abro. Ora, porque se eu fizer voltinhas, eu aumento a superfície de contato, mas não altero a minha forma, porque eu estou fazendo voltas. Então, é boa a microvelocidade? É, porque eu consigo aumentar a superfície para captar substâncias sem alterar a minha forma, sem incomodar as minhas irmãs que são vizinhas a mim. Já os desmossomos, eles servem como se fossem grampos. Grampos que pegam e prendem uma célula na outra. Como assim, professor? Ora, com certeza na sua casa você já deve ter fechado um pacote de feijão e colocou o famoso grampo de roupa lá dentro, para que ele prendesse. O desmossomos faz exatamente isso. Eles são projeções de proteínas que prendem uma célula na outra. Para isso servem os desmossomos. E as interdigitações? As interdigitações é assim, ó. Faz comigo aí, ó. Faz assim com a sua mão, junta ela. Isso. Agora pega e dobra. Isso aqui você está tendo as interdigitações. Tenta soltar. Você até consegue, mas ela fica difícil, olha só. A interdigitação é exatamente isso. Ela aumenta a superfície de contato, veja só, eu tenho uma célula com a outra bem unida e aumenta também a precisão entre elas. Elas não conseguem se soltar. Então a interdigitação é como se ela unisse microvilosidade e desmossomos. Só que a microvilosidade eu pego substâncias fora. Os desmossomos eu prendo uma na outra. E a interdigitação é para que eu troque de substâncias com uma outra célula. São essas as especializações que a membrana plasmática tem, que fazem com que você forme logo após um tecido, que nós vamos ver depois. Além disso, a célula precisa comer, a célula precisa beber. Como você já sabe, por onde que vão entrar as substâncias? As substâncias vão entrar pela membrana. Como que a membrana vai fazer isso? Isso é o que nós chamamos de transporte. E ele pode ser de duas maneiras, ou para englobar substâncias pequenas, ou para englobar substâncias grandes. Substâncias pequenas, partículas pequenas, você vai ter o transporte ativo e o transporte passivo. O transporte ativo é aquele que gasta energia. A célula, para fazer, vai ter que gastar um percentual de energia. Já o transporte passivo é aquele que não há gasto de energia. É um transporte mais light. A substância vem, entra e sai a hora que ela bem entende. Para o transporte passivo, nós vamos ter dois bastante importantes. Nós vamos ter a difusão e a osmose. Como que é a difusão? A difusão é quando a substância está passando e, de repente, ela entra na membrana. Não tem problema nenhum, não tem perigo nenhum. Ela entra ou sai da membrana na hora que ela bem entende. Tipo o que, professor? Não estou conseguindo visualizar. A entrada de oxigênio na célula ou a saída do gás carbônico. Não precisa de carteirinha. Ela simplesmente entra e sai. Isso é um transporte por difusão, um transporte sem gasto de energia. E a osmose? Osmose é o sonho de todo e qualquer estudante. É poder aprender sem gastar energia. Como é que funciona a osmose? Acompanhe. A osmose é mais ou menos assim. Você pode fazer isso na sua casa. Você pega uma cuba, enche de água, pegue um papel celofane, faça uma bexiguinha, faça um saquinho com ele, coloque água lá dentro e coloque 2 grãozinhos de açúcar, por exemplo. Feche, amarre e coloque esse saquinho dentro agora de uma cuba, de uma bacia contendo água e mais 2 quilos de açúcar. O que vai acontecer? Você vai notar que a água começa a sair. Por quê? Porque você está desequilibrado. Você tem um meio hipotônico e um meio hipertônico. Para tentar o equilíbrio, a água vai tentar dissolver aquele açúcar. Como o açúcar não consegue passar pelo papel, passa a água. O contrário também acontece. Você colocar mais açúcar dentro e menos açúcar fora, você vai começar a ver o papel
inchar. Isso é osmose, é a passagem de água para dissolver dois meios sem que haja gasto de energia. É como nós chamamos a osmose. Seria legal estudar assim, já imaginou? Você encostaria o livro na sua cabeça, ele passaria para o seu cérebro e ali permaneceria. Transporte ativo. O transporte ativo melhor que nós temos é a chamada bomba de sódio e potássio. O que faz a bomba de sódio e potássio? Ela acontece lá no nosso neurônio. No neurônio você vai ter mais potássio dentro e mais sódio fora da célula. Quando o estímulo vem, que estímulo? Qualquer um, pode ser aquele lá, quero comer um hambúrguer. Quando o estímulo está passando, ele joga o potássio para fora e faz com que o sódio entre. Ele joga o potássio para fora e faz com que o sódio entre. Joga o potássio para fora e faz com que o sódio entre. Ele vai fazendo isso várias vezes e ele vai passando pela membrana. Logo após a sua passagem, volta o potássio para dentro, sai o sódio. Isso é a bomba de sódio e potássio. Por isso que quando você pensa, você vai cansando, porque você vai gastando energia. Chega uma hora que te dá fome, porque é para você repor a taxa de glicose no seu corpo. A bomba de sódio e potássio, ela serve exatamente para isso, para passagem de estímulos até você. Com outro exemplo que nós temos, uma marteladinha no seu pé. Já imaginou que legal? Tem que vir um estímulo lá do seu pé até o seu cérebro dizendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Isso você faz através do quê? Da bomba de sódio e potássio, trocando sódio para fora ou sódio para dentro, potássio para fora ou potássio para dentro. Sempre invertendo essas duas polaridades. Agora, quando a membrana necessita englobar partículas grandes, de grande tamanho, ela faz de duas maneiras. Ou ela faz uma fagocitose, ou ela faz uma pinocitose. O que é fagocitose? Fagocitose vem de fagus, que é comer. Podemos definir fagocitose como: a célula ingere partículas relativamente grandes. O citoplasma forma expansões, os pseudópodes. Como que é isso? Dentro do seu corpo tem glóbulos brancos, células que servem para a sua defesa. Como é que ele funciona? Ele expande o seu citoplasma, mudando a sua forma, englobando outras substâncias. Como assim, professor? Imaginem que você está andando descalço e coloca o seu pequeno pezinho em cima de um prego. Aquele preguinho de viga, aquela coisa pequena. Quando você coloca o seu pezinho num prego de viga, o que você fala? Ai. Você olha para o pé e diz, ai. Nessa mesma hora, rompeu-se vasos sanguíneos e micro-organismos estão entrando. O que o glóbulo branco vai fazer? Ele vai chegar lá, vai emitir pseudópodos e vai englobar aquelas bactérias malvadas que querem fazer dodói em você. Englobando aquelas bactérias, ele digere aquelas bactérias. Se você prestar atenção, você até pode ouvi-las gritando por socorro. Aí ele engloba, digeriu, isso é fagocitose. É o chegar, englobar uma substância, colocar dentro do meu citoplasma e digeri-la. Já outro jeito é a chamada pinocitose. Pino significa beber. Então a célula vai englobar agora substâncias líquidas. Como que eu posso definir pinocitose? A célula engloba partículas líquidas. Como assim, professor? Lembra-se o churrasco? Você comeu uma costela? Você comeu gordura? Gordura, para o teu corpo, ela está em forma de gel, quase um líquido. Então, como é que essa gordura vai entrar na célula? Como é que ela vai passar pela célula? Não pode ser uma gordura, pode ser apenas um óleo também. Ora, ela vai bater na membrana, a membrana começa a fazer uma invaginação. O que é uma invaginação? Um buraco para dentro, e a substância entra calmamente lá dentro. Ela engloba e digere essa gordura. Então, a pinocitose é quando ela engloba uma partícula líquida. Ela simplesmente está englobando sem qualquer tempo, sem qualquer crise. Ela simplesmente engloba, não precisa expandir o pseudópodo. Ela simplesmente espera a substância bater e engloba naturalmente. Então, são essas as duas formas de se englobar substâncias maiores: a fagocitose e a pinocitose.
Para a próxima aula você terá uma missão quase impossível. Caso você aceite, sua vida vai melhorar. O que eu quero para a próxima aula? Pesquise sobre homeostasia. O que é e para que serve homeostasia? É o que nós vamos ver na próxima aula e eu aguardo você até lá. Tudo de bom! Uou, isso, vamos fazer. O professor Oromar nos falou na aula de hoje sobre célula. Ele nos contou quais são as suas definições. A célula é a menor parte viva de um ser vivo, mas você também pode definir de uma maneira mais interessante. Você pode dizer que é a unidade morfofisiológica de qualquer ser vivo, a que dá forma e a que dá a sua função. Aprendemos o que são células procariontes e células eucariontes. As células procariontes são aquelas células que não têm envoltório nuclear, ou seja, elas têm membrana plasmática, têm o citoplasma, mas o núcleo está disperso desse citoplasma, não está protegido por uma membrana nuclear. As células eucariontes já são aquelas que têm um envoltório nuclear, ou seja, elas têm membrana plasmática, citoplasma e o núcleo protegido por essa membrana. Vimos o que é membrana. A membrana é o envoltório lipoproteico de todo e qualquer ser vivo. A membrana, ela é responsável pelo transporte de substâncias na célula, pela entrada e pela saída dessas substâncias. Para fazer isso, ela tem algumas especializações, como as microvilosidades, que servem para aumentar a superfície de contato, como os desmossomos, que servem para fixar uma célula na outra, e como as interdigitações, que servem para elas trocar substâncias entre elas e também fixar uma na outra. Para que o transporte seja feito com eficiência, a membrana se utiliza de dois métodos. Substâncias pequenas, o transporte passivo, que é sem gasto de energia, como no caso a difusão e a osmose, e o transporte ativo, que é com gasto de energia, que é a bomba de sódio e potássio. Para o englobamento de substâncias maiores, ela usa a fagocitose, que é englobamento de substâncias sólidas, e a pinocitose, que é englobamento de substâncias líquidas. Até a próxima!